Bom dia. O sentimento de culpa está te destruindo? Então ore comigo agora. Se una a mim nessa oração do dia, nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Deixe seu joinha, tá bom? Para a gente aumentar o alcance nessa plataforma. Vamos orar. Senhor, muitas pessoas têm sido atormentadas pelo sentimento de culpa. Mas hoje, ó Deus, eu peço que por sua graça, quem estiver sendo assolado por este mal, possa viver em paz. Mas é por quem o Senhor é, por sua graça bendita e maravilhosa. Amém e amém. Evangelho de João, capítulo 8. Leu? Não leu? Pare, leia e depois continue essa oração do dia. No primeiro versículo de João 8 diz: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Se você assistiu o vídeo de ontem, você vai saber que Jesus estava na festa do tabernáculo e no último dia ele chamou aquela população, aquela multidão para beber água que ele tinha. Finalizou a festa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou novamente para o templo. E todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. E o que aconteceu? Trouxeram uma mulher pega em adultério. E quem trouxe? Líderes que odiavam Jesus. Pararam o ensino do Senhor, trouxeram a mulher. Então, questionaram: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Opa! A lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor que tem a dizer? Opa! Ele iria contra a lei de Moisés? Se ele fosse, a multidão iria contra ele e ele teria uma situação que poderia ser julgado como aquele que ia contra a lei de Moisés. Mas tem alguns detalhes dessa situação que a gente precisa entender. Primeiro, mulher pega em flagrante adultério, ela também deveria ter seu parceiro junto com ela. Por que trouxeram só a mulher? Primeiro ponto. Percebe-se, conclui-se que aquele julgamento foi armado. Aquilo era um teatro para pegarem Jesus. Não tinha nada a ver com um justo julgamento da lei. Na verdade, aquilo era uma farsa. O homem não estava ali. É bem provável que o homem estava de conluio com esses líderes para também pegar Jesus em alguma falha. Então, diante de Jesus não estava um justo julgamento. Entende? Não estava. Estava uma armação. Estava uma coisa de araque. E perguntaram. Então, o que Jesus responde? Ele diz que eles diziam isso tentando, o próprio João vai dizer, versículo 6. Jesus, se inclinando, escrevia na terra com o dedo. Mas eles estavam insistindo com o Senhor. E o que o Senhor disse para eles? Quem de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a tirarem a pedra nela. Ou seja, como diz a lei, se vocês estão aqui trazendo-a para um julgamento, se o julgamento que vocês estão propondo é um julgamento justo, então fiquem à vontade de cumprir o que a lei manda. Os acusadores devem ser os primeiros a atirar a pedra. Pô, meu Deus amado! Aquele não era um julgamento de verdade, aquilo lá era araque. Julgamento de araque, de farsa, aquilo tudo era uma farsa. Então Jesus fez com que os juízes fossem julgados. Porque a multidão não era boba. Cadê o marido? Tem alguma coisa errada. Isso não parece ser um julgamento justo. Então eles mesmos cairiam em descrédito. As próprias pessoas que têm um senso básico de justiça diriam: tem alguma coisa errada nisso? Cadê o homem?
Se foi pego em flagrante adultério, o homem tem que estar junto. Cadê o homem? Isso não é um julgamento de verdade. Estamos diante de um teatro. Eles perceberam que não poderiam continuar com aquela farsa. Então começaram a jogar as pedras e abandonar e sair dali. Então Jesus se vira para aquela mulher. Mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor. Eu também não te condeno, vá e não peques mais. Primeiro é a questão de Jesus, seus inimigos, o julgamento falso e a lei. Está resolvido. Eles não tiveram coragem de dar prosseguimento àquela farsa, porque a própria multidão percebeu porque era notório. Se é flagrante, cadê o homem? Então eles não foram à frente porque a própria multidão veria que era injustiça. Resolvido o problema com os inimigos de Jesus? Resolvido. Agora é com a mulher. A lei. A lei é uma bênção, sabia? Deus nos deu a lei para nos revelar quem somos e quem Ele é. A lei revela que nós somos naturalmente rebeldes a Deus e tudo que Ele quer, nós não queremos. Ele quer governar a nossa vida e a gente não quer que Ele governe. Na verdade, nós mesmos queremos governá-la. Nós não consideramos Deus e a lei revela isso para nós. E aquela mulher percebeu, entendeu. Opa, minha vida não é governada por Deus. A lei, se eu fui pego em adultério, e a lei revela que Deus é bom e santo, eu estou muito distante da vontade de Deus. A lei mostra isso para nós. Nós estamos muito distantes da vontade de Deus, nós estamos muito distantes de deixar Deus ser nosso governante, rei, presidente. Mas a lei é uma bênção. E a graça também é outra bênção. Por quê? Porque a lei nos revela quem somos. Pecadores. E a graça e a lei nos traz a consciência de que nós não merecemos. A bênção da lei é que ela traz-nos a consciência, nós não merecemos nada de Deus. Pelo contrário, nenhuma benevolência, nós merecemos é a punição de Deus. Porque nós não nos deixamos ser governados por Deus. A lei é uma bênção, porque sem a lei nós não temos consciência que nós somos rebeldes. Mas aí vem a graça. Quando nossa mente está encharcada da lei de Deus, sabendo que nada merecemos, aí vem a graça e nos beneficia. A gente é surpreendido pela graça. Aquela mulher estava com a consciência encharcada da lei. Realmente eu estou muito distante de Deus. Realmente eu não estou segundo o padrão de Deus, a vontade de Deus. Realmente eu não deixo Deus me governar. A lei me revela isso e eu mereço a punição. Mas aí vem Jesus e eu te dou graça. Você não merece. A lei te trouxe essa consciência. Mas agora aqui tem a graça. Eu te dou um favor que você não merece. Vá e não peques mais. Ou seja, vá, seja grata por causa dessa graça e viva uma vida considerando Deus. Porque quem é alcançado pela graça vive em um estado de gratidão por tudo que Deus fez sem a gente merecer. Depois disso, sabe o que aconteceu? Muitas discussões. O relato da mulher adúltera está no versículo 1 até o versículo 11. Do versículo 12 até o final do capítulo, Jesus tem embates. Até o versículo 59, ele tem embates com os líderes judeus. Depois disso acontecido, Jesus vem e diz para aquelas pessoas que ali estavam: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em treva, pelo contrário terá a luz da vida. Ele está dizendo, olha, na festa do tabernáculo tinha os candelabros gigantes que eram acesos para vocês lembrarem da coluna de fogo lá no deserto. Eu sou a luz do mundo. Jesus dizendo, eu trago clareza de Deus para a vossa mente
obscurecida pelo pecado, pela rebeldia. Eu sou aquele que lança a clareza de Deus para mentes em trevas, corações em trevas. Eu sou aquele que consegue fazer com que vocês vejam, tenham direção, vocês vejam cores na vida. E aí começa o embate por causa desse episódio. E por causa dessas afirmações de Jesus. Eles não aceitavam que Jesus, ou parte das pessoas não aceitavam que Jesus era esse. Ele estava dando testemunho de sim, alguns diziam. E ele deixou claro que ele era aquele que veio do céu, veio de cima. E aí, num dos embates que pós esse episódio, ele deixou muito claro que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade vos libertará. Aqueles que creram em Jesus, Jesus disse isso para eles, mas os que não creram, eles foram contra Jesus. Como assim? A gente nunca foi escravo, como libertar? Mas é porque estavam incrédulos. E por fim Jesus chega a dizer que ele era maior que Abraão. Ou seja, depois do episódio com a mulher adúltera, que a graça lhe foi revelada, Jesus afirmou ser a luz do mundo, Jesus afirmou ser a testemunha de Deus que desceu do céu, que veio do céu. Jesus afirmou que os seus discípulos, que o Filho tem o poder de libertar e a verdade os mantém libertos. E Jesus afirmou que ele era maior que Abraão. Tudo isso depois desse episódio. Tudo isso para clarear na mente daquelas pessoas que eles estavam diante do Deus que perdoa. A minha pergunta é: você tem sido atormentada ou atormentado pelo sentimento de culpa? É porque você ainda insiste em pagar uma coisa que só Jesus pode pagar: pecado. Você deve entender que nós não pagamos pecados, nós abandonamos pecados. Aquela mulher recebeu graça. Você recebeu graça de Deus na cruz do Calvário. Então nós vamos orar. Sabe qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é: arrependa-se. Abra mão da vida independente ou a vida que desconsidera a Deus. Seja tocado por essa graça de Deus que perdoa. Tenha consciência que você tem uma vida que não agrada a Deus, que desconsidera a Deus. Veja os seus pecados sendo pagos na cruz do Calvário. Creia que Deus está de braços abertos para te receber na família dele. E então viva uma vida de gratidão que considere a graça de Deus. Agora. Amém? Esse é o desafio. Vamos orar. Senhor, o sentimento de culpa é destruidor, o sentimento de culpa é alguém tentando pagar os seus pecados, o sentimento de culpa desconsidera a graça, o sentimento de culpa até reconhece que fiz algo que não te agrada, mas o sentimento de culpa não reconhece a graça. Eu quero pedir agora, meu Senhor, essa mulher, esse homem, que está sendo atormentado com o sentimento de culpa, que eles sejam, ó Deus, tomados pela graça. A graça que já foi revelada na cruz do Calvário, quando o Senhor pegou os nossos pecados e pagou os nossos pecados, e nos chama a viver uma vida de gratidão, abandonando pecado, não pagando pecado, mas abandonando pecado. Eu peço por essa mulher, esse homem, ó Deus, algo, ó Deus, que eles viveram, que ele viveu, que ela viveu, ó Deus, em um nome de Jesus, é algo que pela graça já está paga na cruz do Calvário, e agora eles vão viver uma vida digna, uma vida de gratidão, reconhecendo a graça e abandonando o pecado, em um nome de Jesus. Senhor, eu peço, em um nome de Jesus, que haja paz nesse coração, que haja paz, e que essa mulher e esse homem vivam em paz, e sejam frutíferos e gratos para todo sempre, por tudo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Viva em paz. Se for necessário, assista de novo esse vídeo, mas viva em paz. Tenha um dia abençoado na presença de Deus, viu? Graça e paz.